8h42 em Campos, já estamos de volta e ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram da Folha FM. Você pode acompanhar esse programa, daqui a pouco editado para podcast. Aí você pode ouvir na melhor hora do dia também. E logo mais, reprise na Plena TV. Bom, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos, volto com você, meu caro Arnaldo, abrindo aí, né, neste bloco, por favor. Abriu o canal. Eu estava conversando com o Leonardo aqui, a gente falar também de esporte de maneira geral, né? No primeiro bloco você falou da situação do americano, que tem uma missão difícil hoje, jogando em Cardoso, com torcida, mas jogando hoje precisando vencer por 3 gols de diferença, 3-0 para levar por pênaltis ou 4 gols de diferença para poder avançar aí na Copa Rio, avançar à final da Copa Rio, né? O americano está na semifinal. O Goitacás passa por uma crise gigantesca, acho que não é segredo para ninguém essa crise aí que o Goitacás vem passando, inclusive vai trocar a comissão técnica de novo, tem matéria também na página 8 da edição de hoje da Folha da Manhã, matéria do Matheus Berriel. Mais uma vez vai trocar a comissão técnica, 5 técnicos em 3 meses, é algo assim, surreal, né, de você pensar no futebol profissional. Então eu queria ouvir do Mantena como que ele acompanha o cenário hoje do futebol profissional da cidade, 2 times que já foram considerados grandes do Rio de Janeiro, né, e hoje passam por essa situação. E tem até uma pergunta no grupo de WhatsApp do programa, tem alguém perguntando aqui, deixa eu só dizer de quem é a pergunta para dar o crédito, do Leonardo Gaia. Por que a prefeitura não ajuda os times profissionais da cidade? Há possibilidade da prefeitura ajudar? E aí, só para engatar logo e deixar você falar mais tempo, Leonardo, você falou no bloco anterior com relação às empresas incentivarem, né, retornarem alguma coisa para a sociedade. O que a Fundação pode fazer para que as grandes empresas que atuam no município ou no entorno, como o caso do Porto do Açu, por exemplo, usem a lei de incentivo ao esporte para ajudar essas equipes aqui da cidade? Então, respondendo primeiro em relação a essa questão da pergunta, depois a gente fala dessa questão do incentivo. O porquê. Fazendo só um paralelo, não sei se eu vou conseguir direcionar bem, mas a gente quando a gente executa o trabalho com o esporte, com a criança, e aí eu vou trazer um paralelo para trazer para a realidade do futebol, que é a paixão nacional, não tem para onde correr. No processo de formação, a gente trabalha muito a parte cognitiva da criança. E aí a gente ensina a criança a tomar decisões, né? E aí ela traz isso para a vida. Eu costumo dizer que se eu fosse dono de alguma empresa grande, a primeira pergunta que eu faria numa entrevista é se aquela pessoa que está ali à minha frente, ela foi do esporte. Porque eu acho que, através do esporte, a gente forma líderes, formam pessoas com dinâmica, com velocidade de raciocínio rápido, porque a parte cognitiva ela é bem trabalhada. A gente tem observado o prefeito aí, acredito que ele deve ter passado pelo esporte, porque muitas das vezes a gente tem que tomar decisões, e às vezes as decisões são tomadas de maneira muito rápida. Ser gestor é isso, né? E falar de futebol em Campos, já estamos falando de Campos, e aí trazendo para uma realidade também do país, é falar da paixão nacional. E aí vem sempre essa pergunta: por que a fundação ou a prefeitura não ajuda os times de futebol? Primeiro, eu acho que os clubes de futebol, a gente pode falar de Goitacás Americano, mas a gente sabe que tem aí o Rio Branco, tem o Roxinho também, né, o Campos, né, Atlético. No momento de retomada, eu acredito que a responsabilidade como gestor público, que é o prefeito, ele tem que traçar prioridades, ou seja, tomada de decisão do que é para mim, para ele, né, para mim, eu como pessoa que estou contribuindo no trabalho, é prioridade, né? Eu acho que a prioridade hoje, principalmente na saída dessa questão de pandemia, é qualidade de vida, né? A gente sabe que, volto a falar, vou sempre falar e vou retomar, é paixão nacional, sim. O brasileiro e o povo campista também é apaixonado por Goitacás, por Americano e pelos outros clubes também aí que estão sempre no cenário. Mas hoje a gente vê que não é prioridade. O que a gente precisa também trazer
tirar da cultura, a gente levou muito e muito tempo colocando na conta do município os clubes de futebol. Por exemplo, acho que o primeiro passo que os clubes de futebol têm que ter é se livrarem dos problemas que tem dentro do TCE. Todos eles têm graves problemas, pelo menos os dois. Eu não sei hoje como é que está o americano, mas o Goitacás sei que sim. Não sei o americano como se encontra hoje. Mas o primeiro passo que eu acho que os clubes têm que ter é se regularizar no Tribunal de Contas do Estado. Por questões de prestação de conta, por não ter tido transparência muitas das vezes, e aqui eu não estou também levantando nenhum tipo de nada negativo, mas eu tenho certeza que um dos maiores problemas hoje que os clubes têm a nível de receber recurso público é a condição que eles têm de certidão negativa que não tem. Né? Eu não posso afirmar em 100%, mas eu acho que caminha muito por aí. E uma outra situação, como eu já falei, a questão cultural, a responsabilidade que o poder público tem que ter é nessa questão educacional, de formação do cidadão, que aí a gente vem falar de base, e também com a situação da qualidade de vida. Esse para mim, no meu modo de ver, o que o poder público municipal tem que ter como preocupação é isso. Mas então você está querendo dizer que a maior paixão, né, que o campista tem, que o brasileiro tem, ele não... Eu acredito que isso vem de forma cultural. Eu acho que no momento, como eu já falei, não é uma realidade hoje que o poder público tem que ter como responsabilidade. Acho que não, principalmente nesse momento. E talvez até a nível futuro, com as coisas organizadas, eu acredito que ainda não deve ser a prioridade. Eu, como gestor, e acredito que o Vladimir também, em conversa que a gente teve, a gente pode colaborar sim, pode ajudar, mas a pergunta que eu faço a você, se tratando de time de futebol, de equipes de futebol, você não acha que a gente poderia estar colaborando, sim, mas com as equipes de base, com a parte de formação, e aí vocês que são da parte jornalística, vocês entendem que na grande maioria das vezes isso não aconteceu, o recurso que o município muitas vezes empregou lá atrás, e que hoje esbarra no Tribunal de Contas, ele nunca foi utilizado na base. Então passou-se uma cultura da cidade fazer com que o poder público execute uma ajuda aos clubes de futebol, mas que esse dinheiro muitas vezes ele é empregado nas equipes profissionais. E para as equipes profissionais, o que tem que ser feito são parcerias com empresas. É assim, você não vê no Flamengo, eu sei que a gente está falando de interior, é diferente, então você não vê na maioria dos clubes de futebol, até de interior, o nome da prefeitura na camisa. Não é natural. Existe sim uma preocupação do município, e aí como gestor eu acho que isso encaixa, desses clubes se regularizarem e ter uma possibilidade de contribuição, mas que esse recurso seja empregado nas categorias de base, porque isso sim é responsabilidade do município. O trabalho social, de formação, e é o outro lado, que é o lado de qualidade de vida, eu acho que já a equipe de futebol já não tem muito a ver nesse sentido de terceira idade, essa coisa toda. Mas eu acho que se futuramente os clubes se estruturarem e tiverem uma filosofia de trabalho, até mesmo que o futebol sobrevive muito melhor. Todos os clubes de futebol que investem na base, eles têm resultados futuros no profissional. Então o primeiro passo é, primeiro, se livrar dos problemas que tem no Tribunal de Contas do Estado e depois entender que o recurso público municipal, caso seja empregado, que hoje não é prioridade, seja empregado nas categorias de base, porque não é fato que não é interessante para o poder público empregar dinheiro em equipe profissional de futebol, né? Como também não é nos outros esportes. A gente tem que se preocupar com a formação do nosso jovem. É a forma que eu vejo e acredito que também seja a forma que o prefeito veja. E agora com relação a essa lei de incentivo que eu citei, né, de conseguir captar isso junto a grandes empresas, você acha que a Fundação deve participar de alguma forma, seja no auxílio, em fazer uma ponte, como poderia participar? Quando a gente fala isso, a gente hoje tem um presidente de fundação, que é o Luciano Viana, que é um ex-jogador de futebol com uma experiência gigantesca, né, de clubes até da Europa, que ele foi atleta, e também como gestor, né, ele foi presidente do Americano durante, se eu não me engano, uma gestão inteira, acho que a gestão do Americano, vocês me corrijam, mas eu acho que de 3 em 3 anos, que é a troca de presidente, não é isso? Se eu não me engano, ele participou lá de uma gestão de 3 anos, ele pôde vivenciar, né, sair do gramado
atingir como gestor. Ele relata muito para mim e para as pessoas que estão ao redor dele lá, e foi fundamental, né, as pontes, né, que o governo Rosinha fez para que ele pudesse buscar recursos da iniciativa privada, e a sobrevivência dele veio muito em cima dessas parcerias. Então hoje a gente tem um gestor, hoje o presidente da Fundação do Esporte, ele tem conhecimento de causa. Eu acho que pode, só para ratificar aquilo que eu já disse, eu acho que o futebol profissional de campos ou de qualquer outro clube do Brasil ou do mundo, ele tem que ser através de parcerias. Eu acho que isso é fundamental. E a Fundação pode entrar, sim, auxiliando isso, sim. Fazendo elo entre as grandes empresas que estão dentro do nosso município e que vêm aqui e arrecadam, né? Ou que vêm e arrecadam, ou que também estão situadas aqui. A gente tem empresas, aqui, eu não sei, recolhimento de lixo, a água, energia elétrica, todas as empresas de alguma forma que têm os seus lucros dentro do município. Eu acho que nada mais justo de elas contribuírem com alguma parcela, né? E eu acho que o esporte é uma ferramenta fantástica. O esporte profissional eu vejo como uma ferramenta de motivar o jovem, na verdade, né? Você ter um espelho, né? Você estando na categoria de base de um clube, tendo a equipe profissional ali, você assistindo os treinos ali, tá tendo a possibilidade de vislumbrar um dia, estar ali, isso é atrativo para a criança, né? Eu acho que o esporte profissional ele tem também o seu viés na formação, no sentido de se tornar espelho. Não, mas não de uma forma direta na questão educacional. Eu não consigo enxergar isso dessa forma, não. Mas acho que a Fundação e o município podem auxiliar esses clubes, sim. Mas para isso, até para eles receberem recurso com incentivo de ICMS, que é o incentivo do Estado, e do imposto de renda, que é o recurso federal, esse federal, por exemplo, eu acredito que seja muito voltado para a base também. O ICMS não, ele pode atingir o profissional. Ele também tem que estar com as certidões todas negativas, ele não pode ter problemas no TCE. Então a gente corre para um lado, depende do município, precisa dos clubes estarem limpos que eu falo no sentido de certidões. Aí você corre para as leis de incentivo federal e estadual, também esbarra. A gente precisa. Essas leis, né, esses auxílios do governo a nível de incentivo, eles também acontecem com os clubes estando totalmente legalizados. Se isso não acontecer, é impossível de recurso vir para o caixa do clube e fazer acontecer o esporte, aí, se tratando principalmente de futebol. Antônio, a gente está chegando já ao final. Vocês Nogueira tem mais alguma pergunta também, mas eu vou englobar dois assuntos, deixar para você falar sobre eles, né, que a gente já está chegando no finalzinho do programa. Um é a questão de você, professor de educação física, né? Como que foi essa experiência de tentar manter o contato com o aluno sem ter o contato físico com o aluno, né? A gente sabe que a educação física tem aula teórica, mas a prática que é extremamente importante também. Então, como que foi esse período de pandemia para você como profissional da educação junto aos seus alunos, e como está sendo o planejamento aí, falando já do coordenador de esporte da Secretaria de Educação, para a retomada das aulas do município? Como que vocês estão planejando essa retomada? Tem a questão de infraestrutura também, de equipamentos para utilização nas escolas. Qual o panorama geral e qual o planejamento a partir de agora? Pode parecer, Neto e Cláudio, repetitivo, mas assim como aconteceu na Fundação, na educação não está sendo diferente. Primeiro eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Marcelo Feres, que é o secretário de Educação da cidade, um cara altamente técnico, um cara conhecedor demais. Conheci poucos com conhecimento educacional, e como o Marcelo Feres e também deixar um abraço para o Luciano Viana, também um cara fora do comum, formidável. Mas agora trazendo para a realidade da educação, desafio as escolas também numa situação muito difícil. Marcelo travando uma batalha enorme na reconstrução das escolas, na revitalização das escolas. As escolas também foram encontradas de forma muito difícil, algumas delas, uma grande maioria delas ainda, porque a coisa está sendo muito gradativa. O processo público é um processo, né, de liberação, de licitação, de reforma, tudo é muito moroso. Isso é natural, não é só em Campos, de modo geral, né? Mas ele tem lutado muito. Eu tenho encontrado com o Marcelo às vezes 11 horas da noite dentro da Secretaria de Educação,
Já tive reunião com ele 10 da noite, 11 horas da noite. É um cara que trabalha de forma incessante. A gente enfrentou a pandemia com uma dificuldade enorme, porque a gente lecionou de forma remota. O que é a forma remota? Vai um material para o portal, no qual os alunos têm acesso a esse portal. Os que não têm acesso à internet, eles podem ir até a escola, retirar esse material, tá? E tirar as dúvidas. Na grande maioria, porque se tratando de poder público municipal, a grande maioria das pessoas, de alunos que estão lá, tem um poder aquisitivo baixo. Então, muitas vezes ele tem que esperar o pai chegar do trabalho para pegar o celular do pai, para tirar as dúvidas no telefone, diretamente com o professor, das dúvidas que ele teve desse material que ele pegou ou no portal, ou que ele retirou diretamente na escola de forma impressa, né? Esse foi o primeiro momento. No segundo momento, as escolas foram abrindo de forma híbrida, né? 3 escolas, 4, a gente está com prognóstico de até agora em novembro, já terem 70 escolas no sistema híbrido, né? Que é o sistema completando 1/3 da carga horária de forma presencial. Mas vou dizer que o maior desafio realmente, né, está sendo a forma que as escolas se encontram. É de chorar, é de você ir numa escola e você olhar como é que está a situação lá dentro e você quase que chorar. Mas o Marcelo tem trabalhado muito, o grupo de trabalho todo da Secretaria de Educação tem trabalhado de forma incessante e a gente pretende agora, no mês de novembro, já ter... Nós somos 183 escolas e creches... Não, somos 153 escolas e 81 creches, tá? A gente pretende já estar no híbrido agora em novembro em 70 escolas, botar para funcionar. Já tem algumas funcionando, se não me engano, algo em torno de 35 escolas, 40 escolas. A gente pretende estar no mês de novembro já com 70 escolas funcionando, no total de 153 escolas, né, e 81 creches. Como instituições educacionais, somos 234 instituições, né, municipais que absorve essa criançada aí, né, tanto para a creche como para a escola. Então a gente está com planejamento, a gente se preparou, principalmente para o esporte, a gente está no processo final de compra, de renovar a nossa cota de material escolar, de bola, né, que abastece o esporte nas escolas. E eu acho que eu não tive a oportunidade de falar, é imprescindível, o esporte ele tem que iniciar na escola. E depois a gente pulverizar isso para as vilas e para as quadras federais e para a fundação do esporte, para os campos de futebol, mas tudo inicia na escola. Esse amor pelo esporte, essa vivência no esporte, o esporte que é tão importante para a formação socioafetiva, cognitiva e física motora, é primordial que aconteça dentro da escola, que é onde também estão as pessoas que têm um conhecimento pedagógico, né, que entendem esse processo de ensinar e fazer aprender. Esse processo de ensino-aprendizagem ela tem que acontecer realmente dentro da escola. Eu pedi para você falar um pouquinho sobre a sua experiência enquanto professor durante a pandemia, né? Como que foi esse convívio com os alunos, já que não podia ter essa aula presencial. E já que a gente estourou um pouquinho do tempo, vou perguntar também, tem plano para jogos estudantis? Vocês planejam isso também? Já vislumbram isso nesse controle de pandemia que nós estamos? Então, a gente acredita, a gente vai observar, Neto, mas eu acredito que esse ano ainda acho muito difícil. A gente vai trabalhar com eventos. Os jogos estudantis, ele na verdade ele precisa de dias, né? Leva 1 mês, 2 meses, uma faixa etária, depois a gente dá um intervalo, depois a gente vem para outra faixa etária. Mas a gente pretende movimentar não só na educação, como na fundação, atividades através de eventos. Uma corrida rústica, que é ao ar livre, a nível escolar e também a nível aberto. Como a gente fez agora esse final de semana em parceria com uma liga de vôlei. A gente fez uma competição de voleibol, a gente foi parceira numa competição de vôlei que aconteceu na UENF, né, que absorveu uma clientela universitária e também escolar, que tinham jovens também mais novos participando. Então a gente pretende estar potencializando aquilo que já é natural, né, que as pessoas já realizam. A Fundação e a Secretaria de Educação vêm para potencializar isso. E trazendo para a pergunta que você me fez, né? Estou tendo a oportunidade de trabalhar no Auxiliadora, que é uma outra área,
E tem sido um desafio enorme, dar aula na frente do computador, pedindo para as crianças, tem que ter criatividade, tá? Empurrar as cadeiras do quarto para o lado, algumas conseguem levar o celular lá para o quintal da casa, aí a gente não pode obrigar a criança a ter uma bola, a gente vai lá e manda a criança juntar 8 pares de meia, faz uma bola de meia, e joga na parede, corre, joga ali, né? É uma loucura, na frente do computador, amigo. Então foi um momento da gente se reinventar, e para mim um ponto muito importante, foi muito importante para a valorização do profissional de educação física. As pessoas, durante essa pandemia, puderam entender o quanto é importante o papel do professor de educação física dentro do cenário, dentro da saúde, dentro da saúde mental e física. Né? Eu acho que isso, a gente não queria que acontecesse uma pandemia, que a gente perdeu tantas pessoas, mas de alguma forma foi positivo para a valorização do profissional de educação física. Aliás, muito bem colocado aí, o professor. Tem aqui, não tá, eu acho que eu não li no jornal, não sei se está certo, mas aqui, ó, pandemia influenciou no sobrepeso da população no estado do Rio, é o que aponta uma pesquisa e que está aqui no portal folha1.com.br. Ou seja, aumentou o sobrepeso em virtude, é claro, da gente ficar confinado dentro de casa, né? Então, não teve como realmente, muito difícil. A gente, Cláudio, eu sei que a gente já estourou o tempo aí, a gente consegue imaginar o tamanho do problema que a gente vai encontrar assim que a gente tiver 100%, que as escolas estiverem em atividade. A gente já tem um projeto com o professor Anderson, que trabalha comigo na Secretaria de Educação, que é um doutor em Educação Física, o Anderson Morales, que é o filho do Carlinhos Morales, que é do CCZ, trabalha comigo lá. A gente já está com um trabalho já voltado no retorno das atividades de forma presencial, para a gente fazer um monitoramento da obesidade infantil. Agora, já era uma coisa que já era uma perspectiva que a gente fizesse. Com pandemia agora a gente está tendo uma preocupação enorme, porque a gente entende que esse retorno, principalmente nessa questão de obesidade, diabetes, algumas coisas, a gente vai encontrar um número muito maior e a gente vai tentar antecipar, porque esses problemas, Cláudio, a criança normalmente quando ela está em uma obesidade, às vezes os problemas não aparecem agora, elas vão aparecer um pouco mais no futuro. E nós entendemos que até o professor de educação física, ele é da área de saúde, ele é da área educacional, mas ele também atua na área de saúde, tanto que a gente vacinou dentro do procedimento da vacina também dentro da área de saúde. E a gente vai tentar antecipar muita coisa, junto com o Marcelo, que está dando todo o apoio para a gente, de procurar entender como é o retorno, o que já era um problema antes da pandemia, da obesidade infantil, de outros problemas de saúde que a criança possa vir a ter, agora com a pandemia. Então a gente vai tentar monitorar isso de forma mais incisiva e trazer esses dados para que a gente possa levar para dentro da Secretaria de Saúde, para que a gente possa combater essas situações de forma antecipada. Tinha um outro projeto, que o tempo voa também pra caramba, passa muito rápido, mas só para fechar aqui, tinha um outro projeto que eu não me lembro o nome, Arnaldo, você me ajuda aí, por favor, que fechava lá aquela Togo de Barros, que na verdade o pessoal chama de até confundo agora aqui, essa Arthur Bernardes, quando pega lá na BR, né? Como é que é o nome, Arnaldo? Arthur Bernardes. Visport. Na verdade, ali, o nome certo é igual a 28, né? O nome certo ali é Togo de Barros. Sim. Daquele trecho do Cristo até a Beira Valão. Mas vamos de Arthur Bernardes, que fica mais fácil, mas fazendo jus aí ao nome e merecidamente homenagem ao Togo de Barros. Tem ideia de voltar com esse projeto, não? Em São Paulo, em São Paulo fecha lá o Minhocão, né? Aos domingos. Sempre isso tem sido mantido aí. Não sei como é que tá agora com o negócio de pandemia. Mas aqui esse projeto é muito legal. Cláudio, eu não sei qual o tempo que eu tenho, mas vou tentar resumir em relação a essa pergunta. Eu achei muito pertinente. Acabou a gente indo por um caminho que a gente não abordou esse assunto e você foi feliz na sua lembrança. Eu tive a felicidade e a possibilidade de fazer, junto com o Boiná, com o Vitor Hugo, algumas outras pessoas, o plano de governo do prefeito. Né? O plano que ele colocou ali na campanha, né?
e que vai lá na Justiça Eleitoral, no Poder Tribunal de Justiça Eleitoral, e a gente falou muito da questão da democratização do esporte, né? A gente acha que é um projeto bem interessante, sim, esse trabalho lá na Arthur Bernardes, mas é necessário que a gente entenda que esse tipo de atividade, que ele não agrada 100%, nada agrada 100%. Ao mesmo tempo que a gente viu muita coisa positiva, viu muita gente se queixando na gestão passada de não poder passar naquele local ali, que é um local que liga a BR, né? Então tem o lado positivo e o lado negativo, mas a gente sabe que foi muito mais positivo, eu tenho a consciência de considerar dessa forma. Mas passando por um processo de democratização, Cláudio, você não acha que a gente ali ficar sempre realizando essa atividade naquele mesmo local, a gente não atinge somente uma parte da população? Porque a gente, por eu ter participado e falado da questão da democratização do esporte, a gente vê com bons olhos esse tipo de atividade. Fechar espaço, dar ali a possibilidade de as pessoas fazerem caminhada, corrida, andar de skate, andar de bicicleta, realizar aulas de zumba, de ritmos, de ginástica. Eu acho que é uma festa que o esporte realiza. Mas isso tem que ser itinerante. Ora na Arthur Bernardes, ora em Poço Gordo, ora em Farol, ora em Conselheiro Josina, em Santa Maria. Então a gente vai realizar esse trabalho, sim, em diferentes locais da cidade. Isso é democratizar, oportunizar para todos o esporte. E eu vejo dessa forma, e eu acho que é dessa forma que o Luciano e a gente vai caminhar. Vamos precisar de um outro programa. Eu concordo em parte com você. Eu acho que todo município tem que ser atendido com tudo que puder, com todos os equipamentos, como são chamados hoje, né? Dos poderes públicos. Mas se tem pelo menos um, já é o começo. Eu sou desse ponto de... Um é melhor que nenhum, nesse caso. Sim. Né? Então, não, mas não tenha dúvida que todo mundo tem que ser atendido. Agora, é a mesma coisa. Você vai fazer um parque Ibirapuera. Não atende só uma parte da população, ele atende, é democrático, a quem quiser ir, né? Então, sim, é aquela história. Bom, meu caro, mas aí a gente vai fazer o quê? Vamos deixar aberto aqui, claro, né, Arnaldo, sempre o programa para que você... Faltou a gente falar até, Nogueira, do verão. Acho que a gente vai ter que marcar de novo aí, né? Porque rapaz, tem programação de verão, tem muita coisa. Volta amanhã. Mas só para dizer, sim ou não, e fecha então com essa pergunta do Arnaldo. Verão, tem esporte? Verão a gente tem planos bem audaciosos, a gente quer retornar o verão de forma intensa. A gente costuma dizer, e até conversando com gestores, né, do gabinete do prefeito, e foi dito bem assim pra gente: prepare para o mais, porque quem faz o mais, faz o menos, caso a questão sanitária não permita. Agora, quem se prepara para o menos, caso a questão sanitária não permita, você não consegue depois fazer o mais. Então a gente está preparando algo muito intenso para Farol, não só a nível esportivo, que acho que é um dos cargos-chefes da praia, né? No verão acho que o esporte é muito presente, como também na questão do turismo, dos shows, né? Do entretenimento, de alguma forma. Então acho que vem coisa boa por aí, mas isso aí a gente deixa para o prefeito divulgar, eu acho que é a função dele. É a cereja certo aí que a gente vai colocar daqui a um tempo, e a gente tem ótimos planos para Farol de Santo Tomé, Lagoa de Cima, a gente está planejando algumas coisas para Lagoa de Cima e outras regiões da cidade. Perfeito. Tá ótimo. Leonardo, quero te agradecer aqui em nome de toda a equipe, em nome da Folha, né, FM. De fato, realmente vamos sim marcar com você novamente um retorno aí. Tem o presidente que está me devendo, não só a camisa do americano, uma preta com umas letras douradas, mas está me devendo a entrevista aqui também, né? Né, Arnaldo? Aqui no Folha Nova nós já tentamos algumas vezes, não casou a agenda, essa coisa toda, estava até inaugurando lá a travessão, mas a gente vai estar sempre junto aí. Bom trabalho, boa sorte, sucesso para você e obrigado por hoje. Eu que agradeço, gente. Obrigado, espero ter correspondido às expectativas. Sucesso e mais sucesso nesse programa que tem tanta audiência aí. Tem uma galera que acorda cedo para ouvir vocês e assistir vocês. Parabéns. E que Deus abençoe cada um de vocês, que a gente possa sair desse momento, desse final desse momento difícil aí, tá bom? Um abraço. Deus quiser.
Tá certo, irmão? Neto? Valeu, Leonardo. Obrigado aí pela entrevista. Nogueira, todo mundo que acompanha a gente até agora. E amanhã a gente volta a partir das 7, se Deus quiser. Tá certo, então. Valeu. 9h12. Muito obrigado, Arnaldo Neto. Também, mais uma vez, Leonardo Mantena. Você que nos acompanha, que participa, né, que interage aí conosco no streaming, no Face. Muito obrigado. Amanhã de volta com o Folha no Ar, mas você continue ligado aqui na Folha FM, tanto no rádio quanto nos aplicativos também. A gente está aí com você. 9h13, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano.